Irmãos, João capítulo 3, todos os irmãos conhecem, fala sobre um dos mais importantes encontros que já houve na história humana. Muitos encontros decidiram o destino de países, de nações, realmente encontros muito importantes. Agora, esse aqui foi um encontro à noite, secreto, envolvendo duas pessoas apenas, mas que hoje, depois já de quase 2000 anos, milhões de pessoas tiveram o conteúdo do que foi conversado e quão importante foi esse encontro, não só para Jesus e Nicodemos, mas para a igreja em geral e muitos milhares de discípulos do Senhor. O versículo 1 fala que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quer dizer, esse Nicodemos, ele era fariseu, ele era líder dos judeus, era um homem muito importante na nação. E diz o verso 2, este foi ter de noite com Jesus. A Bíblia não esclarece por que ele foi à noite. Pode ter sido porque era a hora que dava para conversar com Jesus, porque durante o dia ele estava sempre cercado. Mas pode ter sido também por medo, porque os fariseus estavam perseguindo o Senhor. Ele queria ter uma conversa com ele privada, e vai lá. E no verso 2 ele diz a Jesus: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Bom, essa é a palavra de Nicodemos. Bem sabemos, tu és mestre em Israel, ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Nós sabemos. Nicodemos era um professor da Bíblia, um erudito, um homem muito culto, muito estudado, e ele era acostumado a saber as coisas. Então ele já começa a conversa dizendo: nós sabemos. E aí, meus irmãos, o Senhor vai começar a falar com Nicodemos, vai falar coisas realmente fundamentais, não só para Nicodemos, mas é interessante que Jesus, apesar de estar falando com Nicodemos, ele usa o plural, querendo se referir ao restante dos fariseus, aos judeus em geral e a todos os seres humanos, nós que estamos aqui. O Senhor Jesus falou com Nicodemos e quer falar com cada um de nós que está aqui presente e com todas as pessoas que vivem por esse mundo afora. O Senhor vai falar com Nicodemos e assim parece que ele foi rude, que ele foi grosseiro, porque ele realmente, como o pessoal gosta de dizer, ele entra de sola. Mas a verdade é que o Senhor Jesus não era um homem que bajulava homens. Ele não era de seguir as etiquetas sociais. Ele se importava em falar a verdade e em trazer alguma coisa que realmente pudesse abençoar aquele homem e os homens em geral. Então ele começa falando, e eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor está falando com você, e ele diz o seguinte, tanto para Nicodemos como para nós: vocês precisam saber que necessitam de uma poderosa intervenção divina em suas vidas. Jesus vai falar isso com Nicodemos: Nicodemos, você precisa que o Espírito de Deus haja extraordinariamente na sua vida, porque senão você não vai entender. Você falou que sabe, mas você não sabe. Isso é incrível, porque o Senhor vai falar isso com uma pessoa que era mestre em Israel. Ele não está falando com um ignorante. E se ele fala dessa forma com o mestre em Israel, quem somos nós, que não somos mestres de coisa nenhuma, que conhecemos muito pouco? Ele diz no verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você que está aqui nessa noite, você não pode entender o reino de Deus, você não pode saber nada relacionado ao Evangelho e à salvação, se o Espírito de Deus não atuar dentro de você, lhe dando uma nova vida, regenerando você. Você precisa nascer de novo,
diz o Senhor. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, no sentido de, você não pode compreender o reino de Deus. Você não pode entender nada espiritual se você não nascer de novo. E a gente vai ver que, conforme Nicodemos vai conversando com Jesus, que fica comprovado que realmente ele precisa nascer de novo. Olha só, por exemplo, o verso 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Parece, alguns acreditam que Nicodemos tem usado um pouco de ironia aqui, de sarcasmo, porque ele está falando com o Senhor, e ele diz: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que eu poderia entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Será que eu teria que passar por uma reencarnação, como os espíritas dizem? Não, nada disso. Então você vê que ele já está confundido. O Senhor só começou falando: olha, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. E ele já se confundiu todo. 1 Coríntios 2,9 fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. É necessário que o Espírito haja para que você entenda. Eu estou aqui pregando, irmãos, mas se o Espírito não agir, nada vai acontecer. Vão ser palavras vazias, mesmo sendo a palavra de Deus, mas ela não tem poder sozinha para fazer a obra. O Espírito de Deus tem que acompanhar a palavra. E eu peço a você que, enquanto está ouvindo essa mensagem, ao mesmo tempo você vá orando, para Deus falar com quem está aqui e falar até com você mesmo. Porque Ele vai falar, Ele pode falar, eu creio que Ele vai falar. Vocês precisam então saber que precisam de uma poderosa ação divina. Olha, no verso 5, o Senhor continua: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, não tem nada a ver com reencarnação. Reencarnação não existe, é uma invenção espírita, é uma criação da mente humana. Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso outra vida? Não, o juízo. Hebreus 9, 27. Não existe reencarnação na Bíblia, pelo contrário, é uma vida só. Reencarnação é uma mensagem do diabo, sabe por quê? Porque a reencarnação ensina para você que se você não consertar nessa vida, você pode consertar na próxima, ou na outra, ou na outra, ou na outra. Ela tira a urgência e a necessidade que Jesus colocou. Você precisa nascer de novo agora, não em outra vida, agora. E aí ele explica, tem nada a ver com reencarnação, você precisa nascer da água e do Espírito. Isso quer dizer, para a maioria, significa que você precisa passar pela lavagem da palavra de Deus, conforme diz Efésios, e precisa passar pelo poder do Espírito Santo, para que você então possa entrar no reino de Deus. Essa regeneração, esse novo nascimento, o Espírito de Deus vem e entra na alma da pessoa, e ela então vive. Ela era morta espiritualmente, todo ser humano nasce morto espiritualmente. Quando o Espírito Santo entra num coração, e como diz lá em Ezequiel 36, ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne, aí a pessoa passa a compreender, a entender, tudo se abre diante dos seus olhos, ela passa a perceber a verdade. E porque o seu coração antigo foi retirado, foi colocado um novo espírito, ela passa realmente a acreditar na mensagem que eu vou falar para você agora. Então Nicodemos ouviu de novo o Senhor Jesus falando para ele: olha, tanto você quanto os fariseus e todos os judeus e todos os seres humanos precisam nascer da água e do Espírito para poder um dia entrar na glória celestial e entrar no reino já agora, porque o reino está aqui, o reino está entre nós. Então ele continua falando com aquele homem, verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele aqui faz distinção entre a humanidade é dividida em duas partes, aqueles que estão na carne e aqueles que estão no Espírito.
Quem é nascido da carne é carne, isso é, quem passou por um nascimento do ventre da sua mãe é uma pessoa natural e é só isso. Mas aquele que nasce do poder do Espírito Santo, esse é espírito. Ele passa a ter uma vida espiritual, ele passa a ter um espírito vivo dentro dele. Então, o que nasceu da sua mãe é uma pessoa natural. Agora, é necessário que haja 2 nascimentos na sua vida para você ser uma pessoa espiritual. O nascimento da carne, do parto da sua mãe e o nascimento do pai. O nascimento terreno, o nascimento celestial. É necessário para que você entre no reino de Deus. E aí, o Senhor continua, não te maravilhes, quer dizer, Nicodemos, não fique espantado, não fique surpreendido de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. 3 vezes, irmãos, Jesus falou para Nicodemos e falou para nós, precisamos de uma intervenção poderosa do Espírito Santo que cria em nós uma nova natureza. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É necessário que haja uma mudança radical na sua vida, produzida não por você, mas por Deus, o Espírito. Olha, irmãos, é algo bem profundo, mais profundo até do que tudo que Nicodemos já conhecia. Olha o verso 9. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Nicodemos chega para o Senhor, ele chegou todo prosa, né? Sabemos que, e agora o Senhor falou para ele sobre o novo nascimento, e ele falou, como é que pode ser isso? E na verdade houve um erro de interpretação e de entendimento de Nicodemos, porque o Senhor usou a linguagem de Ezequiel 36, que todo fariseu conhecia de cor, mas porque ele não tinha o Espírito de Deus, ele não entendeu a passagem. A verdade é que os judeus passaram milênios lendo as Escrituras na carne, na sua natureza. Meu amado, se você lê a Bíblia na carne, você não vai aproveitar nada. Você precisa ler a Bíblia no Espírito, você precisa ter o Espírito de Deus para compreender a Bíblia. A Bíblia é um livro fechado e selado para aquele que não foi regenerado. Então, por isso Jesus falou, olha, é imprescindível, é crucial, é fundamental que você nasça de novo, nasça pelo Espírito, nasça do alto, nasça de Deus. Eu sei que isso é algo difícil de entender, o próprio Nicodemos falou aqui como pode ser isso, e uma pessoa que não é convertida, porventura esteja aqui entre nós, não tem assim muito entendimento dessas coisas, não vai entender, a não ser que o Espírito de Deus comece a explicar. É necessário uma mudança radical, é necessário que o poder de Deus venha sobre você. Não é você que se salva, é Deus que te salva. Não é você que tem que fazer isso ou aquilo, é Ele, você precisa dEle. Jesus falou, Nicodemos, teu conhecimento inteiro não serve para salvá-lo. Olha o que ele vai falar com Nicodemos. Ele não fala isso para zombar de Nicodemos, ele fala isso para despertar em Nicodemos a sua necessidade. Veja o verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Veja, você lê a Bíblia todos os dias, você estuda a Bíblia para ensinar a Bíblia e você não sabe do novo nascimento, você não sabe que precisa do Espírito Santo para te dar um novo coração. Está escrito lá em Ezequiel 36. Deus fala ao povo, eu tirarei de vocês o coração de pedra, porém o coração de carne, darei a vocês um novo espírito, farei com que vocês andem no meu caminho. Está lá. E não só em Ezequiel 36, mas outros também. Então Jesus diz para ele e para todos nós, vocês precisam dessa intervenção poderosa. Agora o Senhor continua falando, e ele diz o seguinte, olha, Nicodemos, eu tenho as respostas. Você é mestre, não me entendeu, você ainda não conhece a verdade, eu tenho as respostas. Na verdade, Nicodemos, eu sou o mestre, não você.
eu sou. E aí no verso 11, o Senhor fala assim: na verdade te digo que nós dizemos, e Jesus está falando dele e do Pai, né? Nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Veja, o Senhor está falando que Ele está falando do que Ele sabe, que Ele está testemunhando do que Ele viu, e mesmo assim Nicodemos ainda não está acreditando nele. O Senhor está dizendo: eu tenho as respostas, eu sei o que eu estou falando, eu vi isso acontecer, na verdade eu coopero para que isso aconteça. Olha o verso 12: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Estou falando de algo que está acontecendo aqui na terra, você não está entendendo. Se eu falar como é que é o céu, você vai entender? E aí ele fala no verso 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, Filho do homem que está no céu. Quer dizer, Jesus está dizendo: eu vim do céu, meu Nicodemos, eu sou do céu, eu sou o Criador, eu vim do céu, eu estou aqui nessa terra para revelar Deus ao homem, eu sou superior, incomparável, eu não sou apenas um profeta ou um homem usado por Deus, eu sou Deus em carne. E ele está explicando aqui para Nicodemos e para cada um de nós: se você quer as respostas para as tuas dúvidas, vá direto a Jesus. Mas onde que eu encontro ele? Mateus, Marcos, Lucas e João. Encontra também Romanos, 1 e 2 Coríntios, e todas as cartas dos apóstolos. Você encontra ele no Apocalipse, você encontra ele no Velho Testamento também. Busque a Cristo, busque orientação nele, busque aprender dele. Na verdade, Nicodemos precisava se tornar humilde, porque ele não era, por ser mestre, muito importante, uma pessoa que estava na carne, se deixava levar pela vaidade, pelo seu conhecimento próprio, mas ele precisava se humilhar, ele precisava reconhecer que nada sabia por ele mesmo que pudesse salvá-lo, e é o que o Senhor está fazendo com ele. Você é mestre de Israel, não sabe isso? Eu vim para trazer a verdade, Nicodemos, eu tenho as respostas. Jesus é o mestre com letra maiúscula. Ele é tão mestre e único mestre que uma vez ele falou: olha, não chamem a ninguém de mestre, a não ser o Cristo, a não ser Ele próprio. Então vocês vejam, o Senhor continua falando com Nicodemos, e agora ele fala que nós precisamos saber que Ele é a cura para a humanidade. O Senhor falou do novo nascimento, e agora ele começa a descrever a sua obra na terra, e ele diz que ele é a cura para a humanidade. Veja o verso 14: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma história que é narrada em Números 21, que fala sobre serpentes venenosas que começaram a picar e matar o povo de Israel. Então o povo pediu a Moisés para que orasse e pedisse a Deus a cura, para que eles não fossem mortos. Então Deus falou o seguinte: olha, faça uma serpente de bronze, são as serpentes que estão matando? Faça uma serpente de bronze, coloque numa haste, ponha bem alto, e aquele que olhar para a serpente será curado. E o milagre começou a acontecer. Mesmo aqueles homens já quase morrendo, já deitados à beira da morte, eles olhavam a serpente de bronze e eram curados. Jesus está dizendo: como Moisés levantou a serpente lá, eu serei levantado, para que todo que crer em mim, para que todo que olhar para mim, para que todo que me buscar como a sua cura, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para curar a alma de quê? Da serpente. Qual é a serpente verdadeira? Satanás. Do veneno da serpente, que é o quê? O pecado. Ele veio para nos libertar de Satanás, veio para nos perdoar os pecados, nos purificar dos pecados. Ele veio para nos curar, e só Ele veio. Mas Ele continua falando com Nicodemos: vocês precisam saber que meu Pai me enviou como Salvador do mundo. Olha o verso 16
o verso mais famoso da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nicodemos, você quer nascer de novo? Você precisa nascer de novo? Você não pode nascer de novo por você mesmo. Mas tem uma coisa que Deus ordena que você faça. Acredite em mim. Creia em mim. Creia que Deus me enviou para que você não seja condenado, mas tenha vida eterna. Creia que eu vim para morrer por seus pecados e ressuscitar para te dar vida. Olha o que ele fala. 2 vezes, verso 15, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No 16, lá no final, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário que você creia. Você não pode produzir seu novo nascimento. Você fez alguma coisa para nascer quando você estava no ventre da sua mãe? Não, né? Da mesma forma, você não pode fazer nada para nascer de novo. Agora, o Senhor te dá a ordem. Creia. Acredite. Nicodemos, acredite. Eu fui mandado para salvar o mundo. E ele vai salvar o mundo, sabia? As pessoas olham assim e falam assim: aonde que Jesus é salvador do mundo? Aonde que ele está salvando o mundo? O mundo está uma catástrofe. Só que o que você não percebe é que silenciosamente Deus está salvando, regenerando, dando nova vida a pessoas. E está tirando desse mundo, vamos dizer assim. Quando esse mundo for destruído, porque será destruído pelo fogo, 2 Pedro 3 fala isso, tudo que foi construído pelo homem será destruído e o Senhor vai criar uma nova terra, vai fazer de novo o paraíso. E aí ele vai colocar nesse paraíso a humanidade que creu nele. Então aí a gente vai dizer, ele salvou o mundo. Tanto fisicamente ele vai salvar essa terra, ele vai acabar com tudo que o homem está fazendo para destruir essa terra, vai ser uma terra ecológica, né? Uma terra só com a criação de Deus, mas ele também está salvando um povo do meio da humanidade, ele está criando uma nova humanidade, então ele vai salvar o mundo. E ele diz para nós: olha, eu quero que você entenda que eu fui enviado para salvar o mundo. Mas ele continua: Nicodemos, vocês precisam saber também que eu não apenas fui enviado para salvar o mundo, mas eu sou o único salvador do mundo. Olha o verso 18, esse verso 18 é incrível. Isso aqui é Jesus, continua falando, tá, gente? Ele fala na terceira pessoa, mas ele está falando dele. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você já viu um texto mais claro do que esse? Tem pessoas que falam assim: a Bíblia é complicada, né? As doutrinas são profundas, a teologia exige muito conhecimento, mas ao mesmo tempo que a Bíblia é complexa, ela é simples. Esse versículo aqui é muito simples. Quem crê nele não é condenado. Condenado como assim? Condenado pelo pecado, condenado ao inferno. Quem crê nele não será condenado ao inferno. Não será. Agora, quem não crê já está condenado. O que ele quer dizer com isso? A pessoa já não tem mais chance? Não, não é isso. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto a pessoa não morre, ela pode ser salva. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: o estado da pessoa que não crê nele é de condenação. Então, se a pessoa morrer naquele momento sem crer em Jesus, já está condenada. É isso que quer dizer o texto. A condenação é real ali. É por isso que quando a gente prega, a gente diz: olha, você tem que se converter, é hoje, porque amanhã ninguém sabe. E quando a morte chegar, se a pessoa morrer sem crer em Cristo, já era, é condenação. Veja, eu queria que você entendesse uma coisa: não é a igreja que inventa essas coisas. Muita gente que não conhece a igreja, não conhece a Bíblia, fala assim: os pastores ficam inventando moda.
As igrejas ficam inventando história. Foi os católicos que inventaram essas histórias. Meu amado, isso aqui é Bíblia Sagrada. Esse é um livro milenar. Ele tem pelo menos 5.000 anos, esse livro. É uma coisa fantástica. Eu não tenho tempo aqui para te dizer, mas esse livro é inspirado por Deus. A igreja se submete a esse livro. O papel do pregador é apenas explicar esse livro para o povo, nada mais. O poder e a autoridade não está na igreja, não está no pastor, não está nos membros. O poder e a autoridade está na Bíblia. Enquanto eu estiver explicando a Bíblia fielmente, eu estou com a autoridade de Deus. No momento que eu me desviar do ensino bíblico verdadeiro, já não tenho mais autoridade nenhuma, porque a minha autoridade não é minha, é da palavra. Quem crê nele não é condenado. Aquele que crê pode glorificar o Senhor. Você não é condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Mas quem não crê já está condenado, já está em situação de condenação. E não é só porque não crê em Jesus, porque na verdade o ser humano, a Bíblia explica, ele já nasce debaixo de condenação. As crianças pequenas, quando elas morrem, elas são salvas por Cristo, pela bondade de Cristo, porque Cristo derramou seu sangue para poder perdoar as criancinhas que não entendem nada, as crianças que não entendem nada, as pequenininhas mesmo. Depois que a pessoa passa a ter o entendimento, e ela torna-se pecadora, mesmo que ela nunca tenha ouvido falar de Jesus, mesmo que ela esteja lá no Polo Norte, mesmo que ela esteja lá não sei aonde, ela é pecadora e será julgada como pecadora por Deus. E se perderá. É por isso que existem missões, irmãos. Enviamos missionários para tentar salvar alguns, pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar dele. Agora, de todos os pecados, o pior deles é não crer em Jesus. E ele vai falar mais sobre isso aqui. Agora, deixa eu explicar para você. Se eu chegar lá na padaria, qualquer hora do dia, e perguntar para a pessoa, qual é o seu nome? João, você crê em Jesus? Creio. Bota lá, então crê. Fulana, você crê em Jesus? Creio. Creio. 99% eu acredito de todos os habitantes desse bairro vão dizer creio. 99% dos brasileiros vão dizer creio. Mas esse crer aqui que Jesus está dizendo não é apenas um acreditar vago e raso. Não é apenas dizer, não, sim, Jesus acredito sim, realmente. Ele veio ao mundo, ele é o Filho de Deus, não, legal. Ele é o Salvador, Não é só isso não, amado. Porque a Bíblia, nas outras passagens, ela qualifica essa fé. Essa fé é um compromisso que a pessoa passa a ter com Cristo. É uma confiança, é um apego, é um segurar o Salvador, é um se render a Ele, se arrepender dos seus pecados, confiar nele, e junto com isso tudo vem a obediência. Quando a pessoa é regenerada, ela passa a obedecer a palavra de Deus. Então existem características da fé, existem explicações na Bíblia para mostrar o que é essa fé. Porque fé, todo mundo tem. Todo mundo tem fé em alguma coisa. E muita gente fala que crê em Jesus, mas Jesus não falou apenas aquele que crê em mim, mas aquele que nascer de novo. Para entrar no reino tem que nascer de novo. Muito bem, o Senhor continua falando, e ele diz para Nicodemos, vocês precisam saber que os homens são condenados por me desprezar. Eu vim para salvá-los, mas olha o verso 19, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo. Que emocionante, né? A luz veio ao mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus pelo menos 2 vezes falou, eu sou a luz do mundo. E aqui, a luz veio ao mundo. Que notícia maravilhosa, que bênção. Só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Que tragédia. Cristo veio ao mundo
Já tem mais de 2000 anos que ele veio ao mundo. Já tem quase 2000 anos que ele foi morto na cruz. E ele é a luz do mundo. Ele veio iluminar esse mundo. Ele veio iluminar as pessoas desse mundo. Mas o que elas fizeram? Amaram mais as trevas. Há vários anos atrás, eu não consigo entender, né, mas tem pessoas que gostam do desenho Simpsons. Tem gente que gosta. E já tem 20 anos esse desenho, sei lá. Rapaz, um dia, um grupo de cristãos quiseram fazer um Simpson bom, um Simpson obediente aos pais, um Simpson que vivia corretamente. Lá nos Estados Unidos fizeram uma campanha para acabar com aquele Simpson e voltar ao Simpson mesmo. Deixa a gente com o Simpson cheio de pecados. O ser humano, ele tem sede de sangue. Ele quer ver luta. Ele quer ver combate. Ele é violento por natureza. Ele gosta da imoralidade, da indecência, da depravação. Ele gosta dos vícios. Ele gosta de viver a sua vida do jeito dele. Ele prefere as trevas. Porque o ser humano, espiritualmente, ele é descendente do diabo. O diabo o cercou e o influenciou de tal maneira que o diabo sente, o ser humano sente, só que num nível menor, porque o diabo é completamente ruim. O ser humano, ele é mau, mas tem aqueles lados dele que é mais ou menos e tal, mas na verdade, ele prefere a escuridão do que a luz, porque ele faz o mal. Você gosta de ser pego fazendo uma coisa errada? Não, né? As pessoas costumam fazer as coisas erradas meio que escondidas. É claro que o mundo está ficando tão perverso que até em público está sendo feito. Mas normalmente a pessoa quer a escuridão, ela quer se esconder. A luz revela tudo, né? A luz desmascara a maldade do ser humano, mostra para ele o que ele é, traz vergonha para ele, humilhação. E ele não quer isso. Ele não quer alguém que diga para ele o que ele tem que fazer, como Jesus fez. Ele não quer alguém que apresente a ele um modelo perfeito para ser seguido. Ele prefere continuar na sua vida, como muita gente fala. Eu mesmo fui um deles. Me deixa na minha cerveja mesmo. Quero ficar na minha cerveja. Quero continuar bebendo minhas biritas, saindo com as garotas. Eu quero continuar nas trevas, eu quero continuar pecando, eu gosto dessa vida. O ser humano gosta da vida pecaminosa. E aí a luz divina resplandece sobre ele, e como um camundongo, como os insetos, ele se esconde na escuridão. Você está ouvindo tudo isso. E o Senhor diz para você: não me despreze mais, para de me recusar, para de dizer que não precisa de mim, para de dizer que você não quer essa vida, você não quer que a tua vida mude, você não quer outra vida, você não quer. Gente, é maravilhoso conhecer Jesus, a luz de Jesus é esplêndida. Não tem coisa melhor do que estar sob a luz de Cristo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A pessoa vai mudar, vai nascer de novo, vai viver uma vida diferente, uma vida de amor, de paz, de bondade, uma vida tranquila, de segurança, sabendo que a morte pode chegar, não importa, ela vai encontrar o Senhor, sabendo que terá a vida eterna, no novo céu e na nova terra. É uma vida maravilhosa. Ninguém que encontrou realmente a luz de Cristo arrependeu-se. A Bíblia fala sobre um homem chamado Saulo. Ele estava nas trevas, ele era judeu, ele estava perseguindo a igreja, mandando prender cristãos, torturando, votando para que eles fossem mortos, porque ele era judeu e acreditava que o cristianismo era uma seita, então ele batalhava contra aquilo. A luz
buscava alcançá-lo, mas ele resistia àquela luz. Mas um dia, ele estava na estrada de Damasco, indo para a cidade de Damasco para prender cristãos, quando ao meio-dia, uma luz mais forte do que o sol de meio-dia, uma luz tão forte que o deixou cego, umas escamas cobriram seus olhos, aquela luz o cegou. E ele sentindo aquela luz, ele disse: quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Quer dizer, Saulo, você está lutando contra mim, é como o boi que fica lutando contra os ferros que eles põem nas laterais dele para que ele obedeça. É como o boi que fica se jogando ali para se furar todo nos ferros. Você está se furando todo, você está se machucando, porque você está indo contra mim. Você não está me recebendo, me aceitando, não está acreditando que eu sou o Messias. Paulo ouviu aquilo e disse: o que farei, Senhor? Entra na cidade que lá eu direi o que você fará. E aí, quando Ananias foi lá, ele estava lá naquela sala, naquele quarto. Ananias falou: olha, o Senhor Jesus que te apareceu pelo caminho, Ele me enviou para que você veja e seja cheio do Espírito Santo, porque Ele vai te enviar às nações para anunciar o meu nome. Aquele homem que estava nas trevas, viu uma maravilhosa luz, e aquela luz entrou no seu coração, na sua vida. A luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não faça mais isso. Peça a ajuda de Deus e receba essa luz. Peça ao Senhor que faça você nascer de novo. Confia em Jesus Cristo e você será salvo. Você sabe essas coisas, você entende essas coisas. Eu quero dizer para você, se você não entende o que foi pregado aqui, é porque você ainda não nasceu de novo. E eu digo o que Jesus falou para Nicodemo: você precisa nascer de novo. Você já nasceu de novo? Que o Espírito de Deus faça essa obra nesse exato momento. O Espírito Santo vá onde você está, fale com você de forma irresistível, que você possa dizer assim: Senhor, até hoje eu me escondi da Tua luz, eu rejeitei a Tua luz, eu vivi para o pecado, mas agora chega. Eu quero viver para Ti. Eu quero que a Tua luz brilhe sobre a minha alma. Eu não vou me esconder mais nas sombras, nos esconderijos secretos. Eu agora quero mudar as minhas obras, não quero mais obras más. Eu quero andar em santidade e obediência. Eu quero me colocar aqui sob a Tua luz, na Tua presença, dizendo: Senhor, perdoa-me, cura-me, salva-me, restaura-me, me faz nascer de novo, para a glória do Teu nome. Que o Espírito de Deus possa fazer isso, que muita gente que está aqui, que só Deus sabe quem nasceu de novo, quem não nasceu, que Ele possa fazer essa obra maravilhosa, e depois, daqui a algum tempo, a gente possa ouvir alguém vir dizer, ou dizer para alguém, que naquela noite eu ouvi a palavra e nasci de novo. Que Deus seja louvado por isso. Nicodemos, irmãos, a Bíblia fala uma história linda sobre ele. Capítulo 3, ele saiu de lá baratinado. O que esse homem falou comigo? Eu não entendi nada. Capítulo 7, os fariseus queriam prender Jesus e atacar Jesus, e ele chegou como fariseu e falou: olha, a nossa lei não manda primeiro a gente ouvir as pessoas para depois condenar? Já estava começando a defender. E aí, quando chega no capítulo 21, lá está Nicodemos, junto com José de Arimateia, carregando as especiarias para sepultar aquele que havia sido crucificado como um impostor. Então, Nicodemos toma partido e chega no capítulo 21, depois de ter nascido de novo. Que bênção, né? Jesus falou: você precisa nascer de novo, Nicodemos, e ele nasceu. Que aconteça o mesmo com você hoje. Jesus está falando para você: você precisa nascer de novo, e que você nasça de novo, para a glória de Deus.
Nicodemos teve esse prazo, esse tempo, mas olha, não precisa tempo não. Você pode confiar em Jesus agora e nascer de novo. Deus faça isso no seu coração, que a luz de Cristo brilhe na sua mente. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor falou com Nicodemos e falou conosco nessa noite. Só o Teu Espírito sabe quem aqui já nasceu de novo e quem não nasceu. Eu peço ao Teu Espírito, ó Espírito de Deus, vem sobre os 4 cantos dessa terra, vem soprar aqui, Senhor, nesse lugar, nova vida. Vem, Senhor, trazer o novo nascimento, que haja fé em Ti, que eles creiam, que eles não resistam mais, que eles se entreguem, que eles se convertam para a glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja hoje e eternamente. Amém.